Aqui em Santa Maria, pelo menos eu conheço duas batistas aqui em Santa Maria, que é a Batista Benezé, que é onde meus pais se congregam, e a Batista Regular Luz do Evangelho, que é onde eu me congrego, onde eu aceitei a Cristo e tal. E também já ouvi falar na Batista Central, que acho que não tem aqui, Santa Maria, e outras batistas. E qual a principal diferença da Batista Regular? Porque ela é bem específica, né? É Batista Regular. Isso. E eu creio que ela tem uma diferença, até porque elas não pertencem ao mesmo doutrina, não é isso? Em princípio de fundamento, sim. Batista é batista, né? Mas o regular é um termo que nos distingue de algumas doutrinas que alguns batistas aderem a mais ou então que eliminam, né? Mas a doutrina batista em si, ela é uma só, surgiu desde antes da Reforma Protestante, já haviam os batistas, ainda que não chamados de batistas, porque só viemos a ser chamados de batista e organizados como denominação cristã após a Reforma, em resposta ao Estado da Inglaterra, né? Em resposta ao Estado, à nação da Inglaterra, que nos via como criminosos, digamos assim, porque existia um grupo chamado os anabatistas que eles não acatavam algumas normas do Estado, né? No caso do governo inglês. E nós nos distinguíamos também dos anabatistas, porque nós éramos batistas e começamos a ser chamados assim após a Reforma Protestante. E, em resumo, nós somos um grupo cristão e que sempre existiu, como eu digo que sempre existiu, e que sempre foi um povo que neotestamentário, nós dizemos assim porque nós cremos que nós guardamos os princípios bíblicos do cristianismo desde a era dos apóstolos. Então, são as doutrinas dos apóstolos e a doutrina que Cristo nos ensinou. E assim por diante foi passando ao longo dos séculos aí até hoje, né? E desde esse tempo nós cremos que nós participamos, ainda que não chamados de batistas. E aí veio o governo da Igreja Católica, Apostólica Romana, né, juntamente com o Estado, ali pelo período da Idade Média até a Reforma Protestante, que deu-se início em 1517, né? E nós entendemos que nós já existíamos como um grupo. Aquele grupo que sempre se preservou distinto da Igreja Católica da época, porque a igreja era estatal, certo? E nós éramos independentes do Estado. Inclusive, isso é algo que nos distingue como batistas. Separação total do Estado. E aí, após a Reforma Protestante, foi que nós ganhamos o apelido de batista. Mas por que batista? O termo vem do significado de rebatizar. Porque a Igreja Católica crê e faz o batismo da pessoa quando bebê, né? Quando criança. Nós entendemos que o batismo ele deve ser realizado no pecador consciente de o que é bem e mal, certo ou errado, de que se arrepende dos seus pecados, e o batismo ele é um símbolo somente, de que você ali está se transformando em uma nova criatura. Você está deixando de ser um pecador escravo do pecado, como a Bíblia diz, e aquele símbolo de que você é mergulhado na água e retorna, é como se você tivesse deixado o velho homem, como Paulo diz aos Coríntios, o velho homem lá embaixo, e retornado como um novo homem, um novo nascimento, que é o que Cristo descreve no Evangelho de João, capítulo 3. E aí esse novo nascimento que ocorre na vida do pecador, ele não deixa de ser pecador, mas ele agora é um pecador resgatado do domínio do pecado. E o batismo é somente um símbolo público de que você ali está fazendo a profissão da sua fé em Cristo Jesus. Um símbolo de que você era uma coisa,
foi sepultado o seu velho homem e agora você é uma nova criatura. Segundo aos Coríntios 5:17 diz isso.